Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias, por favor, no Evangelho segundo João. Eu quero pensar no capítulo 20 e basicamente meditar num versículo. Eu quero ler daqui a pouco, eu quero ler primeiramente João 20, de 19 a 23, mas eu vou meditar especificamente no verso 19. João 20, verso 19 a 23 diz assim: Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Se perdoardes os pecados de alguém, serão perdoados. Se os retiverdes, serão retidos. Deixe sua Bíblia aberta, por favor. Vamos orar mais uma vez. Senhor, aqui está lida a tua palavra. Precisamos da orientação do teu Espírito. Rogamos em nome de Jesus que o Senhor ressurreto fale profundamente aos nossos corações e às nossas mentes, estejam cativas a Cristo. Possamos, nessa noite, não apenas nos alegrar, nem meditar na tua palavra, mas também exaltar o teu nome e viver debaixo do poder da ressurreição. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, a Bíblia, ela tem duas partes. A Bíblia é dividida em duas partes: o Antigo e o Novo Testamento. No Novo Testamento temos 27 livros, 4 evangelhos que contam acerca da vida de Jesus, temos 21 cartas explicando a vida de Jesus, o ensinamento de Jesus, contando a história, mas também os princípios de Jesus para a igreja. Temos um livro que conta o início da história da igreja cristã e temos um livro que trata da profecia, que fala sobre as últimas coisas que ocorrerão e da vinda gloriosa de Jesus. Todos os 27 livros do Novo Testamento têm como um tema central a pessoa de Jesus Cristo. Os 27 livros do Novo Testamento falam de Cristo como vivo e ressurreto dentre os mortos. E o que estamos celebrando nessa noite, através de cânticos, de textos bíblicos, é essa realidade, a maior realidade do universo. Cristo ressuscitou. Ele é o Deus verdadeiro e também é o verdadeiro homem. Nessa noite eu quero pensar com os irmãos sobre a primeira aparição de Jesus aos seus discípulos. O texto que acabamos de ler fala dessa primeira aparição. E os discípulos certamente ficaram assustados depois da ressurreição, porque naquela manhã chegaram algumas mulheres. Nós lemos o texto aqui de Lucas no início do culto. E algumas mulheres chegaram até Jesus e contaram para eles, para os discípulos. Elas chegaram do túmulo e disseram para os discípulos: o corpo não está lá. Nós vimos anjos e eles contaram que ele ressuscitou. E a Bíblia vai dizer que os discípulos não deram crédito à palavra daquelas mulheres. Mas o texto que nós estamos lendo aqui mostra a primeira vez em que Cristo aparece no meio dos discípulos para falar com eles. A pergunta que tem aqui em minha mente é: qual a implicação de Jesus ressuscitado para a nossa vida? O que significa para nós essa verdade fundamental do cristianismo? Jesus Cristo está vivo dentre os mortos.
O verso 19, eu disse que quero meditar com os irmãos nesse versículo, e eu peço que os irmãos mantenham o seu texto aberto. Diz, eu vou ler novamente. Quando chegou a tarde daquele dia, do primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Imagine como deve ter sido essa aparição. Não foi uma aparição fantasmagórica, porque o texto que nós lemos aqui fala de que ele mostrou as mãos, mostrou o lado. Há outras passagens muito interessantes dentro dos evangelhos que falam que Jesus ainda disse assim: tem alguma coisa para comer? Para mostrar que de fato não era um fantasma, não era uma ilusão, não era uma quimera, mas de fato ele estava ali no novo corpo. Então ali no final da tarde, terminando aquele primeiro dia da semana, o Senhor Jesus aparece. E se nós acompanharmos a sequência, logo de manhã cedo ele ressuscita, e de manhã ele já fala com Maria Madalena, depois ele fala com outras mulheres. Ele agora aparece a todos os discípulos, exceto um. Tomé não está entre eles. Estavam ali 10 dos discípulos. E aqui nós podemos observar 3 coisas importantes. As portas estão trancadas, os discípulos estão assustados e Jesus vem a eles e aparece no meio deles. Esses 3 fatos é o que eu quero meditar com os irmãos nessa noite. A primeira é isso: as portas estavam trancadas. Só que Jesus não tem que bater. Ele nem sequer tem que abrir a porta. Ele simplesmente aparece lá. Ele surge no meio deles. E o texto, no verso 20, vai dizer: mostrou-lhes as mãos e o lado, para dizer: eu sou real. Vocês não estão alucinados. Vocês não estão sonhando. No outro evangelho, Lucas 24, 39, Jesus vai dizer: olhai as minhas mãos e os meus pés, pois sou eu mesmo, apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Então Jesus está ali, no meio deles, com um corpo físico, não necessariamente um corpo igual ao nosso, mas um corpo glorificado. Ele aparece ali, apesar das portas trancadas, apesar de tudo estar fechado, Jesus aparece no meio deles, de forma física e de forma real. O que isso quer dizer para nós? Isso significa que hoje em sua vida, Jesus pode ir onde ninguém mais pode chegar. Vou repetir novamente, eu peço que você preste com atenção. Jesus pode ir onde ninguém mais pode chegar. Ele pode ir onde nenhum conselheiro pode ir. Ele pode chegar em um lugar onde nenhum médico pode tocar. Ele pode chegar num lugar onde nenhum amor, seja o namorado, namorada, noivo, noiva, esposo ou esposa, pode ir. Jesus pode chegar até você em qualquer lugar, a qualquer momento, e não há um lugar onde você esteja, não há um lugar onde você possa se esconder, nem mesmo dentro de si, que Jesus não possa ir, aparecer e tocar a sua vida. Às vezes choramos sozinhos. Às vezes estamos tão trancados em nós mesmos e pensamos: onde está o Senhor? O Senhor está bem do seu lado. Porque Ele pode chegar onde ninguém pode chegar. Ele pode ver o que ninguém pode ver.
Ele conhece a nossa dor, conhece o nosso sofrimento. E a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos o capacita a fazer isso como ninguém pode fazer. Não há ninguém como Cristo no universo. Ele está vivo, e quando nós falamos que Ele está vivo, estamos dizendo mais do que simplesmente do que Ele não está morto. Porque há pessoas que estão vivas, mas vivem como mortas. Dizer que Ele está vivo significa dizer que Ele é a própria vida. Ele é o único Deus homem. Somente Ele é capaz de fazer por sua vida o que ninguém pode fazer. Quando Jesus entra em nossa vida, Ele alcança todas as áreas, até mesmo as mais complexas. Ele entende o que ninguém entende. Ele vê o que nenhum psicólogo vê. Ele sabe o que nenhum médico sabe. Para Cristo não há segredos. Todas as áreas da nossa vida estão abertas. Talvez para os outros você esteja fechado. Mas para Cristo não há portas fechadas. E naquele dia, os discípulos estavam trancados. E Ele aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. A segunda coisa que vemos nesse texto, e é fabulosa, é de que eles estavam com medo. E não há sentimento mais angustiante e o sentimento mais que nos trava mais do que o medo. Quando estamos com medo, nós não sabemos tomar decisões corretas. O medo pode congelar a nossa vida, pode simplesmente sabotar planos, sonhos e tudo aquilo que já podemos imaginar da nossa vida. Com medo, não damos um passo sequer. E o texto de João diz que eles não apenas estavam trancafiados, mas eles estavam com medo. Veja o verso 19, porque o texto diz que estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus. Que medo é esse? Eles mataram o nosso líder, eles mataram o nosso mestre, eles mataram o nosso Messias, eles crucificaram, eles disseram que Jesus era uma ameaça a César. E o medo deles é totalmente compreensível. E aí, quando vem o medo, Jesus vem. Eu quero chamar a atenção para isso, querido, porque essa é a maneira em que eu sinto mais de perto a necessidade que eu tenho daquele que ressuscitou. É quando estou com medo que é o mais preciso do Cristo vivo. Todos nós sentimos medo. Todos nós temos medo de alguma coisa. Às vezes eu sinto medo de não estar preparado para o que eu tenho para fazer. Às vezes eu olho para a missão que daqui a alguns meses eu vou ter que enfrentar e sinto medo. Várias vezes aqui na igreja, durante esses quase 15 anos, à frente da igreja, eu tive medo da igreja não crescer. Eu tive medo de ser essa missão algo muito grande, que eu não pudesse chegar até o fim. Às vezes sentia medo de ser abandonado por aqueles que disseram que estariam do meu lado. Às vezes o medo me assalta, com medo de ver algum dos meus filhos naufragar na fé. Às vezes eu tenho medo de que eu não tenha fé de morrer bem. Medo de sucumbir ao mundanismo, à inutilidade. Sim, queridos, todos nós temos medo. Medo do futuro. Medo de perder o emprego. Medo de, diante de uma crise, perder a esperança. E o que Jesus está dizendo nesse texto, nessa noite, é o seguinte: eu venho para aqueles que estão com medo.
Talvez você chegou hoje aqui com medo. A semana vai começar e você está com medo. Você está angustiado. A ressurreição de Jesus significa exatamente isso. Eu venho até vocês que estão com medo. É como se Jesus dissesse: eu não espero que você faça tudo sozinho. Eu não espero que você tenha uma fé suficiente para superar o seu medo. Eu venho até você, eu o ajudo, eu fortaleço a tua fé, para que você seja capaz de superar o seu medo. E queridos, eu posso testemunhar isso. Depois de 29 anos de caminhada cristã, todos os dias eu vejo isso como uma verdade. Quando eu estou com medo, eu dobro os meus joelhos e clamo aquele Jesus que ressuscitou dentre os mortos, o Jesus vivo e ressurreto, que Ele venha e me ajude. E como é bom saber que quando estamos com medo e quando clamamos a Ele, Ele vem. Ele nos ajuda. 1000 vezes eu disse: Senhor, me ajuda, por favor, eu preciso de Ti. E Ele se aproximou de mim e disse: não temas, porque eu sou contigo. Não te assustes, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço, ajudo e sustento com a minha destra fiel. Eu não sei qual é o seu medo. Não sei qual é a sua angústia. Só sei que Ele ressuscitou. E Ele aparece quando estamos com medo. Ele surge, Ele vem, Ele nos socorre, Ele estende a mão. Ele sabe que somos fracos. É isso que Paulo quis dizer quando disse: posso, quem está lembrado? Todas as coisas? Você acha que Paulo era um super-homem? Paulo não era um super-homem. Mas quando ele era capaz de dizer: sei passar fome e sei ter comida, sei ter roupa e sei estar nu. É isso. A vida cristã não é sempre uma vida de vitória, uma vida indo só para cima. Às vezes passamos por vales sombrios, vales de lágrimas, vales da sombra da morte. Às vezes temos que tomar decisões essas que enchem nosso coração de pavor e angústia. É nessas horas que precisamos dizer: Senhor, eu preciso de Ti. E Ele vem. Ele vem. E a terceira coisa que eu vejo aqui nesse texto é que o texto diz assim, que Jesus chegou e colocou-se no meio deles. O ponto aqui é de que Ele veio diretamente no meio da reunião. Jesus não apareceu na porta. Jesus não apareceu num canto da sala. Jesus não atravessou a parede, como mostrando algo sobrenatural, uma divindade distante. Jesus também não apareceu no teto, suspenso no ar. Jesus não brincava com a fé deles. Jesus sabia do medo deles. Jesus sabia de que eles estavam tristes. Jesus sabia de que eles o amavam. E aí Jesus aparece no meio deles. Sabe, queridos, é isso que o Senhor quer para nós hoje. E esse é o meu desejo hoje, para que você experimente o Jesus vivo hoje. Minha oração nessa noite é de que você possa senti-lo tão de perto, de que Ele está bem junto de você. Minha oração é de que você possa conhecê-lo, sabendo que Ele, quando surge, Ele surge no nosso meio. Ele aparece no nosso meio. Ele está presente para dizer: eu estou com vocês. E é muito interessante que aqui, em meio a tudo isso, estas três coisas, vemos três presentes, três bênçãos que Jesus dá quando Ele ressuscita. E Ele dá aos seus discípulos e Ele dá também para nós. A primeira coisa é o presente da paz. O segundo é o presente do poder.
E o terceiro é o presente do propósito. Ao ressuscitar e ao aparecer no meio deles, Jesus dá a eles 3 presentes. E olha que coisa interessante. O oposto da paz é o conflito. O oposto do poder é a fraqueza. O oposto do propósito é o absurdo. E eles estão ali com estas 3 coisas. Eles estão em conflito, angustiados, estão fracos, sem o seu líder, e estão no absurdo. As mulheres disseram que ele não está lá. Pedro foi lá e viu só o linho. Mas as mulheres, elas devem estar malucas. Que absurdo! Ele viveu dentre os mortos? O que significa isso? E aí Jesus vem e lhes dá paz, lhes dá poder e lhes dá propósito. Como é lindo ver essa obra de Jesus na vida das pessoas. Muitas pessoas estão arruinadas por conflitos, por fraqueza e por falta de propósito. Jesus não veio ao mundo para morrer e ressuscitar com a finalidade de arruinar a sua vida. Jesus veio, morreu e ressuscitou dentre os mortos para salvar a sua vida. E nessa noite eu quero pensar com vocês exatamente sobre isso. Cristo veio, ressuscitou para nos salvar da ruína da nossa vida, para transformar nosso conflito em paz, nossa fraqueza em força, o absurdo em propósito. O que foi que ele disse? No texto que lemos, 2 vezes Jesus disse aos discípulos: paz seja convosco. Observe o texto. Verso 19 e verso 21. Quando chegou a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos com as portas trancadas por medo dos judeus, Jesus chegou, colocou-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Ao dizer isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. Então Jesus lhes disse pela segunda vez: paz seja convosco. Você já parou para pensar por que Jesus começou dizendo isso? Paz seja convosco. Antes de falar de qualquer coisa, antes de falar da missão deles, antes de falar sobre o futuro, antes de falar sobre as coisas que haveriam de vir, antes de sua segunda vinda gloriosa, Jesus fala para os seus discípulos: paz seja convosco. Ele quer estabelecer a paz. A ordem aqui é realmente importante, porque antes de dar qualquer coisa aos seus discípulos, antes de dar qualquer missão para eles, Jesus precisa estabelecer a paz entre eles e Deus. Aprendamos uma coisa, meus amados irmãos, como crentes em Jesus: antes de fazermos qualquer coisa para Deus, temos que estar em paz com Deus. Antes de qualquer missão, antes de qualquer tarefa, porque às vezes confundimos a vida cristã com ativismo, e vida cristã não é ativismo. Vida cristã começa em paz com Deus. O apóstolo Paulo vai dizer na sua carta, olha o que ele diz no Novo Testamento, em Efésios 2, 14 a 18. Pois ele é o quê? Olha que coisa interessante. Pois ele é a nossa paz. De ambos os povos, judeus e gentios, fez um. E derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos contidos em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim, o quê? A paz.
e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. E vindo ele, proclamou paz para vós que estáveis longe, e também para os que estavam perto, pois por meio dele ambos temos acesso ao Pai no mesmo Espírito. Cristo é a nossa paz, e ele pega judeus e gentios, dois grupos totalmente diferentes, e os une em um só corpo para fazer a paz. E ele proclama a paz. E agora Jesus aparece no primeiro encontro com os seus discípulos, e a primeira coisa que ele diz é: paz seja convosco. Por quê? Porque aquela morte na cruz foi o ato em que Deus estava fazendo a paz com a humanidade pecadora. João 20:20, o texto vai dizer: ao dizer isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao verem o Senhor. A presença de Jesus naquele momento era como se ele dissesse: eu sou o único que morreu e ressuscitou. Eu sou o único que jamais os abandonou. Eu sou o único que foi ferido pelas suas transgressões. E esta é a razão porque eu lhes dou a paz. É por causa do meu sangue que eu cubro os seus pecados. E agora vocês têm paz com o Pai. A presença de Jesus naquela reunião mostrava que a justiça de Deus tinha sido satisfeita. A ira de Deus agora estava afastada. E todos aqueles que se aproximassem de Deus por meio de Cristo, agora tinham paz com Deus. Amém? Isso não lhe surpreende você? Isso me surpreende. Acho fantástico isso. Era isso que Paulo queria dizer quando em Efésios 2,16 ele diz: e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade. A inimizade aqui não é a inimizade simplesmente entre as pessoas, mas é a inimizade sua com Deus, porque essa é a condição de todo homem pecador. Toda pessoa sem Jesus está em uma guerra declarada contra Deus. Essa história de que todos os homens gostam de Deus, de que Deus é o Pai de todo mundo, e de que as pessoas podem se aproximar de Deus porque Deus é bom, essa não é a verdade bíblica, porque a verdade bíblica diz que todos pecaram, de que não há um bom sequer, e de que todos os homens estão afastados da graça de Deus, de modo que, naturalmente, na carne, todos os homens são rebeldes contra Deus. Aí vem Deus, que ao invés de derramar sua ira sobre nós, derrama sobre seu Filho. E Jesus Cristo se torna a propiciação dos nossos pecados. Ele assume o castigo pelos nossos pecados, o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores. E aí ele faz a paz. E quem crê nele, tem paz com Deus. Toda a hostilidade que havia entre nós, a cruz absorveu. E é por isso que Jesus, quando diz, paz seja convosco, mostra as mãos, mostra o lado, para dizer, a paz que lhes dou é a paz que foi feita no Calvário. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Em que lugar a paz vem em sua vida? Cristo, o Cristo crucificado e ressuscitado, todo aquele que nele crê, Jesus vai dar a sua paz em 5 relacionamentos, 5 tipos de relações. A primeira é a paz entre nós e Ele. E esse é o significado mais óbvio do texto. Ele está em pé no meio deles e ele oferece a sua paz como um amigo, como um ajudante. Agora ele não está mais como juiz. Jesus não olha para eles e diz, vocês não creram em mim, vocês fugiram, vocês me abandonaram. Não,
Jesus apresenta-se no meio deles e diz: paz seja convosco. E ele estabelece a paz entre nós e ele. É isso que ocorre quando nós cremos no Cristo ressuscitado. Porque ele vem na nossa vida e ele estabelece paz conosco. A segunda paz é a paz entre nós e Deus. E foi por isso que Deus enviou o seu Filho. Algumas pessoas não conseguem compreender isso. Essa verdade bíblica, para alguns, chega a ser horrorosa. Mas a verdade bíblica é essa. Essa é a descrição da verdade bíblica. O homem pecou e se tornou inimigo de Deus. E a sua inimizade é uma declaração de guerra contra o Criador. De modo que o homem, sendo pecador, merece a morte, porque o salário do pecado é a morte. Sabendo Deus que não podíamos cumprir os requisitos de sua justiça, sendo nós dignos de sua ira e do inferno mais profundo, ele envia seu Filho Jesus Cristo. E Jesus Cristo assume a cruz, ele leva sobre si os nossos pecados, como disse Isaías, ele levou sobre si as nossas dores, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E na cruz Cristo levou o pecado de toda a humanidade. Na cruz Cristo sofreu a dor, não apenas física, a maior dor que Cristo sofreu foi a dor da separação de seu Pai. Porque naquela hora Deus jogou sobre ele toda a sua ira, e nele cumpriu toda a sua justiça, e Cristo se tornou pecado em nosso lugar. Mas o sacrifício de Cristo foi tão do agrado de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitou, e trouxe consigo as chaves da morte e do inferno, de modo que todo aquele que crê em Cristo é reconciliado, não apenas com o Filho de Deus, mas também reconciliado com o Pai. E olha que bênção, por meio do Filho unigênito, somos filhos adotivos de Deus. Porque todos que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, quem está lembrado? Aos que creem no seu nome. Não é os que são batistas. Não é os que são evangélicos, nem protestantes, nem católicos. Porque você pode ser qualquer coisa. E ainda assim ir para o inferno. Mas se você é de Jesus, e se você crê em Jesus, como aquele que morreu na cruz para levar os seus pecados e ressuscitou o terceiro dia e está à direita do Pai e voltará em glória com os seus anjos, você é dele e é filho de Deus. Foi estabelecida uma paz entre você e Deus. A terceira coisa que vemos é a paz entre nós e os outros que estão em Cristo. Ser reconciliado com Deus é também ser reconciliado com todos aqueles que estão reconciliados com Deus. A paz que temos com Deus faz com que toda hostilidade, tanto vertical como horizontal, acabe de uma vez. Em Cristo não há mais espaço para racismo. E que tristeza, irmãos, pensar que séculos atrás negros não podiam entrar nas igrejas de brancos. É triste isso, não é? Inclusive protestantes evangélicos. Não podia. Me lembro muito bem do pastor, uma vez meu pastor lá de João Pessoa, foi para a África do Sul e ele foi pregar numa igreja e tinha guardas na porta para não permitir que negros entrassem. Era naquela época ainda do apartheid. Cristo acabou com isso. Glória a Deus. Não há mais espaço para racismo. Em Cristo não há mais
etnocentrismo. Aquela ideia assim, não, só judeu é salvo, você tem que ser judeu, você tem que ser isso, tem que ser aquilo. Não, em Cristo não há mais classe econômica, não há mais só igreja de rico e igreja de pobre, igreja de patrão e igreja de empregado. Não! Em Cristo não há mais esse tipo de sexismo. Aqui sentam homens, aqui sentam mulheres. Só homem fala, só homem prega, mulher fica caladinha e abaixa a cabeça. Não. Cristo acabou com tudo isso. Olha o que diz a Escritura. Não há judeu, nem grego. Não há escravo, nem livre. Não há homem, nem mulher. Porque todos vós sois um em Cristo. Todos vós sois um em Cristo. Em Cristo, a paz é estabelecida entre nós e aqueles que estão no Senhor. De modo que não há mais aquela ideia de que a palavra de um homem vale por palavra de duas mulheres, como no judaísmo antigo. Todos são irmãos. Aqui não há doutor nem inculto. Aqui não há empregado nem patrão. Aqui não há teólogo ou leigo, clero ou leigo. Aqui todos nós somos irmãos. E somos filhos do Pai, que estão em paz com Deus e em paz uns com os outros. A quarta razão, a quarta paz, a quarta dimensão é a paz entre nós e a nossa própria alma. E é interessante que a carta de Hebreus 9,14 diz o seguinte: quanto mais o sangue de Cristo, que imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes o Deus vivo. Eu quero que você preste atenção a essa expressão: purificará das obras mortas a vossa consciência. A paz de Deus traz uma consciência limpa. E eu fico pensando quantas pessoas trabalham e vivem sob a miséria de uma consciência culpada, contaminada. Quantas pessoas vivem amarguradas, dizendo para si mesmas: eu não posso me perdoar. Ou eu não posso perdoar outra pessoa. Ou eu estou em pecado e a minha vida está assim e não tem jeito mais para mim. Porque há algumas pessoas que vivem presas em seus próprios pensamentos. A sua alma está escravizada. Mas a paz do Cristo ressurreto é a paz que também é estabelecida dentro da nossa própria alma. Paz consigo mesmo não significa que você vai ver agora os seus pecados passados como desejáveis. Paz não significa que agora aqueles pecados que tanto lhe atormentavam deixarão de ser dolorosos. Não é isso. Paz consigo mesmo, a consciência tranquila, significa que agora, quando você olha para trás e vê os seus pecados, vê os seus erros, suas falhas, isso não paralisa a sua vida. Porque é isso que o diabo faz conosco. O diabo olha para nós e diz: você está na igreja, mas você não deveria estar aqui. Você já errou bastante. Você teve relacionamentos e não deu certo. Você teve negócios e quebraram. Você é um zero à esquerda. Quantos erros você cometeu no passado? Você não deveria estar aqui. Deus nunca vai te perdoar. E acho que você também nunca deveria se perdoar. Mas Jesus olha para nós e diz: a paz que eu estabeleço com vocês é aquela paz em que eu pego os teus pecados do passado e aniquilo todos eles e não tenho mais lembrança sobre eles.
De modo que você pode olhar para o passado e dizer, de fato, eu tive muitos atropelos em minha vida. E eu errei bastante. Eu fiz muitas coisas das quais hoje eu me envergonho. Entretanto, eu tenho a paz de Jesus. E essa paz faz com que eu caminhe para frente, não para trás. A paz de Jesus faz com que eu seja liberto. A penalidade é tirada imediatamente. A dor vai sendo curada. Talvez você se sinta frustrado de coisas que fez no passado e que hoje sofre as consequências. Talvez você fale como muitas igrejas dizem por aí, você está sofrendo por coisas do passado que precisam ser confessadas, mas você já confessou. É apenas o efeito daquela coisa lá atrás. Mas você não precisa viver mais amargurado e preso com aquilo. Tome posse da paz de Jesus. Ele disse, paz seja convosco. Ele quer que você agora olhe para frente e caminhe para frente, cheio de esperança e livre da culpa. E finalmente, Jesus nos dá a paz com o mundo. Quando Jesus morreu, Ele fez o que precisava ser feito, para que um dia, no tempo de Deus, todo o mal seja lançado nas trevas exteriores e toda a criação seja reconstruída com a paz e com a justiça do Messias. O profeta Isaías declarou, o seu domínio aumentará e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecê-lo e firmá-lo em retidão e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Sabe o que isso significa, irmãos? Que as cenas de horror que nós vemos todos os dias do Estado Islâmico, arrancando a cabeça das pessoas, violentando mulheres, destruindo cidades. A violência que os traficantes de drogas cometem em nossas ruas, matando jovens, levando outros para a destruição. A corrupção que sangra nosso país, que faz com que milhões e milhões e bilhões sejam tirados, que deveriam ser investidos na saúde, na educação, na vida das pessoas, para o bem-estar. Toda essa miséria desse mundo caótico e negro, um dia vai ter fim. Porque o Messias, o filho de Davi, virá nas nuvens do céu com poder e glória. Todos os seus anjos o acompanharão e vitorioso ele colocará os pingos nos is, colocará Satanás e seus anjos no inferno, julgará toda a humanidade, separará a humanidade como bodes e ovelhas. E depois de condenar os injustos, haverá novos céus e nova terra onde habita a justiça. Nossa esperança não está num novo governo, nossa esperança não está no impeachment. Nossa esperança está na vinda gloriosa de Jesus. Nossa esperança não está num partido, não está na frase ordem e progresso. Está na frase, o zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. E Ele fará. E Ele estabelecerá a paz sem fim sobre o seu trono. Porque foi para isso que Ele morreu e ressuscitou. Para estabelecer a paz. O príncipe da paz vai estabelecer a paz para sempre. Como é que você pode receber essa paz? O mundo não tem essa paz. É um presente de Deus. Às vezes a gente escuta as pessoas dizendo, você tem que conquistar a paz. Não, você tem que receber a paz. A paz é um presente. Nós podemos recebê-lo ou andar longe dele. E para receber a paz, temos que nos dobrar diante de Jesus Cristo. Ele é a nossa paz.
Se você tem o Cristo ressurreto, o Cristo vivo, que é o Salvador e Senhor de sua vida, se Cristo é o tesouro e o amigo de sua vida, você tem essa paz. João 1,12 é claro, mas a todos que o receberam. Não é todos os que nasceram na igreja, não é todos os que nasceram com uma fé cristã, não é todos aqueles que foram batizados quando criança. É todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. E é por causa disso que Paulo vai dizer: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus oferece isso a você nessa noite em seu nome. É de graça. E se alguém nessa noite não tem essa paz bendita de Jesus, eu quero dizer, você precisa conhecer o Cristo ressuscitado. Você precisa conhecer o Cristo ressurreto e vivo dentre os mortos. Eu passei a maior parte do tempo só falando da paz, porque isso é fundamental, meus irmãos. Se não temos paz com Deus, todos os outros presentes de Deus perdem o sentido. A paz vem em primeiro lugar, ela é gratuita. O resto é efeito da paz, não é causa da paz. A paz é fruto do Espírito. A paz é fruto da transformação que Jesus opera em nós. Por isso, olha o que diz o texto de João 20, 21 e 22. E eu quero terminar que você veja da seguinte forma. Então Jesus lhes disse, pela segunda vez: paz seja convosco. Percebeu? Ele disse isso pela segunda vez. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Esse é o propósito. E havendo dito isto, soprou neles, sobre eles, e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Isso é o quê? Poder. É isso que recebemos quando Jesus é a nossa paz. Recebemos propósito. Eu sei por que estou aqui, nesse mundo. Ele me enviou, como o Pai enviou. O que é que você veio fazer na terra? Fazer a vontade de Deus. Esse é o meu propósito. É o propósito primeiro da minha vida. Glorificar a Deus. E quem lhe dá poder para isso? Eu já recebi. É o Espírito Santo habitando em mim. Fruto da paz que recebo por Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Isso, queridos, é o poder da ressurreição. Você tem esse poder? Você vive isso? Você tem essa paz e essa paz é viva em sua vida? Você sabe o propósito pelo qual está aqui? Você desfruta do poder de Cristo em sua vida? Se você ainda não conhece o Cristo ressuscitado, deixa eu te dizer, nessa noite, Ele está aqui entre nós, no meio de nós, por meio do seu Espírito. E a primeira coisa que Ele precisa dizer para você é exatamente o que Ele disse há quase 2000 anos atrás: paz seja convosco.